7 minutos. Olha só, gente, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras já a partir de amanhã. E essa será a primeira redução do combustível agora em 2026. O Lucas Carvalho tem mais informações sobre isso para nós. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Oi, Lívia, obrigado, viu? Ótima tarde a você também, boa tarde à nossa audiência, a você que acompanha o Poder Expresso. A redução anunciada é de 5,2%, o equivalente a 14 centavos a menos por litro da gasolina A, que vai ser vendida, comercializada a partir de amanhã às distribuidoras. Então, a partir de amanhã, o litro passa a ser vendido a R$ 2,57. O que isso quer dizer? Nós estamos falando da gasolina A, é aquela que não contém a adição do etanol anidro. Portanto, nós estamos falando do combustível puro, da gasolina pura que chega às distribuidoras. No comunicado que foi emitido pela Petrobras, a estatal diz que desde dezembro de 2022 já houve uma redução de 50 centavos por litro no preço praticado às distribuidoras, o que diz respeito a 26,9% de queda real, se a gente levar em consideração a inflação. Neste momento, a Petrobras não pretende alterar o valor do diesel. Mesmo assim, desde dezembro de 2022, o diesel acumula uma redução real de 36,3%, também considerando a inflação. A grande questão, né, Lívia, e quem nos acompanha, isso vai chegar aqui nos postos de combustíveis para o consumidor, para o motorista? A resposta é nem sempre. Isso porque a gente vai ter que analisar o comportamento nos próximos dias, mas a curto prazo é muito provável que o consumidor não sinta essa redução. Por quê? Porque até chegar no tanque do carro, existem muitos processos que interferem nesse preço final. Como, por exemplo, a adição desses 27% de etanol anidro, que faz parte, esse componente, o preço desse componente conta também. Tem também o ICMS estadual, as taxas federais, os impostos que estão embutidos aí nesse processo. Tem o custo de distribuição, o custo com o transporte, a margem de lucro dos postos de combustíveis, tem a concorrência, como é que o mercado se comporta. Todos esses fatores impactam no preço final. É por isso que muitas vezes o consumidor não consegue sentir, pelo menos a curto prazo, uma redução significativa. Até mesmo porque alguns postos passarão a trabalhar ainda com aquele estoque antigo, ou seja, o preço que foi pago antes dessa redução. Então a gente vai observar, mas para o consumidor essa redução, pelo menos a curto prazo, nos próximos dias, não deve representar aí uma diferença tão significativa, viu, Lívia? Vamos observar e torcer para que represente, Lucas, porque isso, com certeza, preço de combustível reflete em toda a cadeia econômica aqui do país. Lucas Carvalho, direto aqui das ruas de São Paulo, muito obrigada pelas informações. E eu vou voltar a falar com Juliana Kessler, economista, justamente sobre isso, Juliana. A nossa expectativa de que essa redução de pouco mais de 5% a partir de amanhã para as distribuidoras realmente chegue essa redução às bombas, porque o efeito em cadeia é muito positivo para todo mundo, né? Sem dúvida, né? Combustíveis é um produto, né? Um grupo, na verdade, dentro das medições do IPCA, que é o nosso indicador aí para olhar a inflação, indicador oficial de inflação, que tem um peso relevantíssimo, né? Transportes, né? Combustíveis, que está dentro do grupo transportes, acaba tendo uma relevância muito grande, né? Muito importante dentro do IPCA, alivia muito as pressões. E a gente tem que lembrar que a gente teve aumento agora no começo do ano do ICMS para vários estados, né? Então a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, mas em outros estados, a gente viu aí bombas com preços, especialmente em gasolina, mais elevados, né? Então, essa redução agora, ela pode gerar aí um efeito, ou pelo menos uma compensação econômica, entre aspas, para esse aumento do preço que tinha acontecido com o ICMS. Agora, como muito bem o Lucas colocou, existe um trajeto longo, é muito difícil a gente conseguir agora falar no curto prazo que vai ter realmente uma grande redução de preços. Existe toda uma cadeia aí que precisa ser contemplada e, infelizmente, muito provavelmente o consumidor vai acabar sentindo um impacto um tanto menor. Mas a gente espera que pelo menos algum impacto seja sentido aí, aliviando um pouco o preço dos combustíveis e do transporte.
Queria agradecer a Juliana Kessler, professora de Economia do INSPER. Muito obrigada pelas explicações nesse começo de semana. Juliana, bem-vinda sempre também, viu? Boa semana pela frente. Obrigada, Lívia. Ótima semana a todos nós. Agora, 6h02. Vamos então para as análises. Agora, aqui no Poder Expresso, análises econômicas. Vou começar com Basília Rodrigues, mas Yander e Ranier também vão falar conosco. Agora, Basília, você fez uma pergunta para a Juliana que ficou na minha cabeça, porque realmente a gente está trazendo dados econômicos positivos, sobretudo em relação à inflação, que é o que pesa no bolso do brasileiro e, sobretudo, daqueles que ganham menos, que é a maior parte da população aqui do país. Mas não adianta haver uma redução nos dados, mas o brasileiro não sentir de forma sensível no bolso. E tem ainda a repercussão política disso, né, minha amiga? Pois é, eu vou colar aqui das explicações da economista, fiz questão de fazer essa pergunta para ela, até para embasar aqui a análise política. Infelizmente, o que está nos indicadores, para tudo, né? Quando os indicadores vêm apontando boas notícias, não somente na área econômica, mas até nas áreas sociais, como até da segurança pública, isso não é sentido assim pela população. É até comum você ouvir brasileiros atestando contra, né, questionando o resultado de várias dessas pesquisas, a idoneidade destas pesquisas, ao invés de confirmar e dizer, realmente, agora é assim no Brasil, isso está acontecendo. Então, fica como dever de casa também para o governo, né, fazer com que estes números, esses indicadores consigam ser traduzidos na realidade, porque não adianta muitas pesquisas apontarem para o controle da inflação e até a queda da inflação, se quando você vai ao mercado ou tenta fazer alguma outra compra do dia a dia, o valor parece que está cada vez mais caro. Claro que estas percepções, que são mesmo abstratas, vão do sentimento de cada um, elas acabam sendo alimentadas por fatos objetivos e subjetivos, por verdades e por mentiras. Fica muito difícil convencer o brasileiro de que a vida dele melhorou quando ele é cercado por um complexo cenário de desinformação, em que pessoas da família, pessoas do trabalho, as pessoas nas ruas estão falando cada dia está pior. E não só por essa questão subjetiva, objetivamente falando, indo ao posto de gasolina, encontrando o combustível mais caro, indo ao mercado, encontrando o arroz ou o feijão mais caro, parece que algumas notícias, algumas safras mais altas aí de preços que vão virar notícia, ficam congeladas nas cabeças das pessoas, né? Porque mesmo você vendo uma certa redução no preço de alguns alimentos, existem algumas pautas estanques. Parece que por mais que mudem, nada se altera. Então, um exemplo disso, nas eleições de 2022, o presidente, hoje presidente, na época candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, conclamava a população a fazer churrasco, dizia que o preço da carne iria cair. No dia a dia, isso não foi sentido pela população, e mesmo que em momentos de melhora neste preço, como no conjunto da obra não ficou tão mais fácil assim fazer churrasco, isso é claro que entra numa conta negativa para o governo. Não adianta você ter um dado positivo naquele mês, se na hora de juntar todo o filme, no ano ou no governo, ficou mais difícil comprar aquele ou outro alimento. É um desafio, claro, não somente para os discursos políticos, como para as campanhas publicitárias do governo, né? Fazer com que o que parece ser, realmente seja, e a começar pelas pesquisas eleitorais. E aí, a gente estava falando sobre isso, Yander, mais cedo, em relação a outro assunto, que é sobre fatos que são traduzidos de formas diferentes conforme os interesses políticos. Estamos vendo melhoras nos dados econômicos, isso é um fato. A gente mostrou isso agora há pouco. Mas a percepção do brasileiro, como a Basília estava explicando, nem sempre se traduz da forma que os números estão se apresentando. E aí é uma narrativa que muitas vezes, um discurso muitas vezes, que é aproveitado pela oposição. A gente tem o mesmo fato aproveitado de formas diferentes. Por mais que a gente esteja falando
falando que segurança pública pode ser o principal tema das eleições agora de 2026, das campanhas dos candidatos aos mais variados cargos, não vai ter como escapar da questão econômica também, que é o que dói no bolso do brasileiro. Basília estava falando de ir ao supermercado e não sentir diferença na redução, ou pelo menos na estabilidade da inflação. Eu vou falar uma coisa que a gente sempre fala e que é clichê, mas que precisa ser falada. Há 3 anos ou menos que isso, a gente ia com valor ao supermercado e saía com 3, 4, 5 sacolas. Hoje o mesmo valor te permite sair com 1, no máximo 2. E isso não tem como contestar. O nome disso é inflação. Exatamente. É isso, Lívia. A gente vai ver na eleição desse ano uma disputa de narrativas em relação à economia. A gente está, claro, como você frisou, vivendo um momento em que a segurança pública ela assume um papel importante, um papel determinante, talvez, para o debate eleitoral, mas a economia ela sempre vai perpassar as eleições, justamente porque diz respeito à vida concreta das pessoas, assim como a segurança pública. Então, sempre vai ter essa disputa, e que é cada vez mais uma disputa narrativa mesmo em relação à economia. O governo vai tentar convencer o eleitor de que a economia está boa, de que a economia melhorou em relação ao governo passado, e a oposição vai tentar convencer esse mesmo eleitor de que a economia não está boa, que a economia piorou. E aí cada um vai usar as suas estratégias narrativas. O presidente Lula já tem citado em todas as oportunidades que ele encontra, naquele discurso de fim de ano de Natal que a gente já comentou muito, ele falou de inflação, falou desses indicadores econômicos, do desemprego, que está em um patamar considerado baixo, citou o aumento real do salário mínimo, falou naquele projeto que foi aprovado e que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000, aumentou essa faixa de isenção e que é um dos grandes trunfos do governo na pauta econômica para esse ano. E a oposição vai dizer que está tudo caro no supermercado, como realmente é a percepção que a gente tem, que a população tem quando vai às compras. Então vai ser esse embate que, apesar de ser econômico, ele vira ideológico, ele vira polarizado, e aí os dados em si não têm mais tanta importância, mas essa combinação da percepção das pessoas com a narrativa que vencer, né? Que tiver mais sucesso para convencer o eleitor. E aí, Lívia, o governo ele conta nesse ano também, quer pelo menos contar com o início do ciclo de redução da taxa de juros. A gente vai ter nessa semana a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa é que não haja a redução da taxa de juros, que está hoje em 15%, considerada patamar alto. A própria economista falou que é um dos fatores que fazem com que a população não perceba uma melhora tão significativa da economia. A expectativa é que não tenha agora, nessa semana, a redução da taxa de juros, mas que haja pelo menos alguma sinalização de que essa redução de juros vai começar na próxima reunião do Copom, que será em março. Então, o governo espera que, se tiver essa sinalização de fato e o juro começar a cair em março, esse efeito seja sentido ainda a tempo de ser usado na eleição, Lívia.